Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Evelyn, professora do IF Baiano. Farei a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, com cabelos longos e escovados, visto uma blusa e um casaco rosé, e ao meu fundo tem uma cortina bege e um abajur branco. Inicialmente, eu gostaria de prestar minha solidariedade às mais de 608 mil vítimas da Covid-19 e aos seus parentes que encontram-se enlutados. Nós daremos continuidade ao evento que iniciou ontem, a primeira semana de ciências, a segunda semana de biblioteca e o quarto seminário da pós-graduação e dos cursos subsequentes do IF Baiano Campus Itapetinga. Estes eventos possuem como tema central Consciência Salvamos Vidas, a importância de políticas públicas para a democratização do conhecimento científico. Neste momento, eu aproveito para parabenizar todas as comissões envolvidas na realização desse evento. Gostaria também de agradecer ao convite para a mediação, tá? Eu me sinto muito honrada neste momento. E nessa conjuntura que vivemos, com os constantes ataques à educação e à ciência, este tema da palestra de hoje está totalmente alinhado, né, neste cenário e se faz muito necessário. Nós precisamos pesquisar e discutir o acesso da produção dentro do nosso país. Nesta tarde, ouviremos a palestra intitulada Estratégias para a Democratização do Conhecimento Científico, que será proferida pelo professor Dr. Ivan de Oliveira Pereira. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigada desde já. Tudo bem, e o senhor? Tudo jóia. Evelyn Santos, muito obrigado, viu, pela apresentação, pelo convite. Agradecer aqui também, agradecer em nome aqui da professora Alana, né, Alana Lemos, que fez esse convite direto a mim, né, e me presenteou com esse tema, né, que nós vamos falar aqui hoje para vocês. Ah, que bom, professor. Eu vou só fazer um resumo muito breve aqui do extenso currículo do senhor. Rapidamente, o professor Ivan, ele é professor do IF Baiano Campus Uruçuca, idealizador do movimento Cacau, Chocolate e Cultura, MCCC, da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia, na Maratona de Territórios do Brasil e da Plataforma de Territórios do Brasil e Popularização e Divulgação da CTI. Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aí em Itapetinga, e mestrado em Engenharia de Alimentos pela mesma universidade. Possui doutorado na Federal de Viçosa. O professor também é líder de grupo de pesquisa, CIT Alimentos, e coordenador do programa IF Mais Empreendedor. Eu gostaria de avisar os ouvintes que as perguntas elas podem ser digitadas no chat. Eu desejo a todos um momento muito proveitoso. Professor, boa tarde mais uma vez. A palavra agora é com o senhor. Obrigado, Evelyn, mais uma vez aí, né? Apresentação aí nossa, do nosso trabalho que a gente vem fazendo aí desde 2010, quando acessamos essa instituição, né? O IF Baiano. Então, hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo, né? Antes até de iniciar, de mostrar meus slides, eu queria mais uma vez, né, parabenizar o evento, né, os organizadores. É muito bacana a gente ver eventos como esse, né, com essa focado para a democratização do conhecimento científico. E aí nós vamos falar um pouco, né, sobre a democratização do conhecimento científico. Estamos aqui passando por um momento de chuvoso, né? Tá ouvindo aí as trovoadas. Então espero que a internet hoje nos ajude, né, nesse sentido. Então nós vamos dar até continuidade ao que vimos na palestra anterior, né, do reitor da UFBA. Então a ideia é a gente dar continuidade a essa explanação, né, da questão da democracia e destacar que a velocidade com que o conhecimento está
gerando transformações cada vez mais rápidas, né? O conhecimento ele está sendo gerado constantemente e está transformando cada vez mais rápido a nossa sociedade, né? Então a gente vai pensando nisso, né? A gente tem alternativas de comunicação, né? Essas alternativas têm causado uma revolução nas ciências, possibilitando maior rapidez no desenvolvimento das pesquisas e maior troca de informações, colocando em contato pesquisadores de diferentes partes do mundo. Então, é nessa linha que nós vamos seguir. Então, nesse contexto, a informação é de fundamental importância para a geração de novos conhecimentos, né, e desenvolvimento da sociedade. Aqueles que não têm acesso à informação e, consequentemente, ao conhecimento, são excluídos do processo de desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Essa distribuição injusta é o ponto de partida do nosso bate-papo, pois dela decorre os processos de disseminação da informação e de democratização do acesso ao conhecimento, os quais, né, caracterizamos como políticas públicas necessárias ao desenvolvimento sustentável. Então é com base nessa linha que nós vamos começar o nosso bate-papo desde já e falar o seguinte, que democratização é igual a popularização, certo? E o que é isso? É o ato de tornar acessível, né, a todas as pessoas e classes. Então, tornar acessível o conhecimento científico para todas as pessoas e classes, ok? Então, isso é popularização. Então, democratização do conhecimento científico nada mais é do que popularizar esse conhecimento, tá? Então, com base nessa abertura, né, nesse início que a gente trouxe aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Para a gente mostrar aqui um passo a passo, né, que a gente fez aqui para estar batendo esse papo, certo? Então vou compartilhar aqui a tela principal e vou colocar em apresentação e gostaria de ouvir se está visualizando inteira aí a apresentação, tá ok? A tela aí da Evelyn. Está ok, professor. Estamos visualizando a imagem. Tá aparecendo, Evelyn? Sim, a apresentação? Sim, ok, sim. Pronto. Então, como eu havia falado, né? Muito obrigado, Evelyn. Eu havia falado a democratização da ciência, tecnologia e inovação. Então, a democratização do conhecimento científico, a gente vai tentar ir além também, falar um pouco de tecnologia e de inovação. Então, para destacar esse conceito da democratização, né, é o princípio aqui do nosso bate-papo, né, o que a gente vai estar trabalhando. Eu gostaria de disponibilizar para vocês essa plataforma para que vocês visualizem, né, territoriosdobrasil.com.br. Então vai ficar aí esse exercício. Eu vou tentar, né, mostrar aqui de uma forma, né, para que desperte, né, os nossos indo pelo YouTube, essa plataforma, né? A Evelyn apresentou aí, né, uma das coisas que a gente idealizou foi essa plataforma para estar fazendo a democratização da ciência, tecnologia e inovação, para estar popularizando ciência, tecnologia e inovação e também realizando a divulgação científica, né, da tecnologia e da inovação. Então, territoriosdobrasil.com.br, tá? Então, eu já venho trabalhando nessa linha desde 2010, Professor, tá? Quando acessei... Oi? o senhor me dá licença rapidinho.
O senhor Ok. quer experimentar sem o fone para a gente ver se o ruído ele diminui, por favor? Tá com ruído. Está com um pouquinho de ruído. Agora o microfone do senhor está fechado. O microfone está fechado. E agora, tá ok? Eu acho que está parecido. Não, eu acho que com fone ficou melhor. O fone, né? Tá um ruídozinho leve, mas se tivesse melhor sem o fone, a gente poderia prosseguir. Mas eu acho que com o fone está dando para ouvir. Não está comprometendo, não. Era só para ver se a gente poderia melhorar, mas não está comprometendo a fala, não. Então podemos seguir. Então, vamos seguir. Tá ok? Obrigado. Tá. Vamos aqui de novo compartilhar, né? Então, falamos, né, da questão da democratização igual à popularização, né, da ciência, tecnologia e inovação. E a gente já mostra aqui uma plataforma, né, que é o territoriosdobrasil.com.br, para que vocês acessem. Então, são várias atividades, eu vou estar falando algumas coisas durante a apresentação. Então, como eu falei no início, nós temos várias formas de comunicar, né? Então, a comunicação é muito importante. Então, vamos dizer assim, a comunicação já entra na parte da divulgação. Então, nós temos a popularização e nós temos a divulgação. Então, como a gente divulgar a ciência, a tecnologia e a inovação, né? Então, aqui estão alguns exemplos de ações que a gente vem realizando para que a gente comunique com a população. Então, por exemplo, aqui nós temos uma placa, né? A Associação do Retiro é uma comunidade que está sendo assistida por uma iniciativa nossa do IF Baiano Campus Uruçuca, né? É uma ação de popularização e divulgação da ciência. Aí nós temos o programa IF Mais Empreendedor, nós temos a Maratona Territórios do Brasil, nós temos o Movimento Cacau Chocolate Cultura, trabalhando no turismo de base comunitária, né, nessa associação, levando conhecimento, né, levando conhecimento e também trocando saberes com essas comunidades. Então aí a gente está vendo aí conhecimento, né, um conjunto de conhecimento gerando informação, né? Então a ideia é essa. Então a gente tem aqui, ó, The Flavors, ou seja, comunicar com o jovem. O que é que hoje os jovens na sala de aula falam com a gente, os nossos alunos? Professor, o reality show tal, X, Y, isso e aquilo. Então, aqui está uma ideia de comunicação com o jovem. Criar um reality voltado para a cadeia Cacau Chocolate e fazer. Essa é uma ação que vai acontecer agora em novembro. Inicia no dia 12 de novembro, né? Então, acessem aí no Instagram, Territórios do Brasil, TV Cacau, e acompanhe essa atividade de popularização e divulgação. Então, essa aqui vai acontecer dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, dentro da nossa Semana Territorial do Litoral Sul Baiano. Então, são formas da gente estar divulgando, né, popularizando ciência e tecnologia e promovendo a democratização do conhecimento científico. Então aqui são exemplos, né? E aí, para a gente ter uma noção do que nós vamos conversar hoje, nós temos aqui, né, a mediadora, a Evelyn, está aí na foto, né? Nós temos aqui o professor Ivan e o nosso tema, estratégia para a democratização do conhecimento científico. Então, já falando desse tema, a gente tem aqui estratégias, né? Quando a gente fala de estratégia, é algo tático, é um momento de conflito
ou então de uma defesa. E é isso que a gente está vendo nas falas de vários colegas, né? A dificuldade que nós estamos tendo para desenvolver trabalhos com pesquisa, extensão, ensino, por falta, né, de recurso, de estrutura, né, de condições para que a gente desenvolva o nosso trabalho. E até mesmo uma metodologia, um método que a gente consiga chegar. Então, nada melhor do que a gente parar para sentar e desenvolver estratégias para que aconteça essa democratização. Então, gostei muito do tema, parabéns, obrigado, Alana, por esse presente, e nós vamos conversar sobre isso. E já vimos falar na palestra, né, de abertura sobre o conhecimento científico, outras formas de conhecimento, e destacar que o conhecimento científico ele é considerado, além de metódico e sistêmico, né, de ter uma metodologia, de ter um método, ele é diferente das outras formas de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento empírico, filosófico e o religioso. Então, o conhecimento científico ele é também racional, né? A gente precisa da razão, né, acima de tudo, e objetivo. Então, a gente precisa de objetividade para expressar esses resultados, né? Esse conhecimento científico. Então, como a gente poderia pensar em estar democratizando isso com a população, né? A gente vê que é metódico, é sistêmico, é racional, objetivo, e muitas das vezes isso, na verdade, cria uma certa resistência do que uma atratividade. Então, no slide anterior, a gente apresenta algumas metodologias, né, para que a gente chegue nessas comunidades, a gente traga os saberes dessa comunidade e a gente transforme em conhecimento científico. E isso é o que a gente vem tentando fazer na prática, tá? Porque a gente vê muito, né? Nós professores temos um pouco disso. A gente fica um pouco ali no filosófico, a gente fica no empírico, no religioso, dentro desses conhecimentos, e muitas das vezes a gente não coloca isso em prática para tornar esses conhecimentos científicos. Pensando na minha área, sou engenheiro de alimentos, né? Vamos imaginar que os conhecimentos, né? Nós temos aí o conhecimento científico, é a matéria-prima. Nós temos o conhecimento empírico, filosófico e religioso, são os insumos. E com esses conhecimentos a gente cria informação. Então isso é importante a gente entender, né? A gente entender que nós temos os conhecimentos e com base nesses conhecimentos a gente gera a informação. E é essa informação que é extremamente importante, né? Porque aí a gente vê, né, o cenário atual, informações erradas, etc. E falar de conhecimento científico hoje está até mais fácil, porque a gente está na pandemia. A gente está vendo hoje a redução das mortes por conta da vacina. Tá? Então, pensando nisso, que o conhecimento científico é metódico, é sistêmico, racional e objetivo, a gente tem que pensar esse conhecimento científico como uma estrutura e trabalhar isso com o jovem, né? Trabalhar isso no ensino, né? Trabalhar isso nas escolas, trabalhar isso na comunidade, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, o conhecimento científico, na minha área, eu trabalho com cacau e chocolate, a gente começa a estimular o estudante no ensino, mostrando as etapas do processamento do chocolate. Então, ali eles começam a observar, certo? A gente vai e desenvolve o chocolate com eles na prática. E a gente começa a trabalhar a problematização, começa a gerar hipótese com esses estudantes na sala de aula, nos laboratórios de processo, nos laboratórios de análise, né? E aí começa a gente, a partir dessas hipóteses, criar experimentos, né?
criar experimentos para que a gente tire conclusão e a gente realize a publicação. Então, para gerar um conhecimento científico, a gente precisa passar por essas etapas. Aí eu trago aqui para vocês, né, para mostrar que na minha área eu estimulo dessa forma as etapas, a amêndoa, até chegar na amêndoa de cacau nós temos a fermentação, a secagem, a torra, a gente tem aí o nibs, chega na máquina, que a gente chama de melanger, refina todos os ingredientes do chocolate, faz a temperagem, que pode ser manual, né? A gente faz o formeamento, dá a forma ao chocolate, da forma que for, solidifica e a gente tem o chocolate. Então a gente tem várias formas de desenvolver chocolate, né? Da gente desenvolver conhecimento científico para o nosso território, para a nossa cadeia de valor, né? E isso levar esse conhecimento, né? Democratizar, popularizar e divulgar para a comunidade. Então esse é o trabalho. Eu trago aqui uma imagem, né, representar a publicação, né, em eventos, em feiras, da minha primeira bolsista em 2010, 2011, logo a gente chegou no IF Baiano. Essa é a primeira bolsista, hoje ela está fazendo, se eu não me engano, mestrado, graduação, na área de Química, né, Laís. Então a gente tem aqui um exemplo, e aqui a gente pode também, além de iniciar a científica, a iniciação científica, nós temos a iniciação tecnológica, que a gente já vem desenvolvendo também máquinas, né? E quando a gente analisa uma máquina dessa, a gente vê que tem os rolos, esse rolo que ele é cilíndrico, né? Isso vem, a ciência aí vem lá da invenção aí da roda, né? Então aqui a gente tem muita coisa para contextualizar, trabalhar a ciência, né? O motor, qual a potência desse motor, qual o diâmetro que a gente vai trabalhar, se aumentar, se diminuir, como é que vai fluir esse chocolate de acordo com o tamanho da partícula, e aí vai, nós trabalhamos nessa linha e nós conseguimos desenvolver muita coisa e chegar até a inovação também, né? Então, iniciação científica, tecnológica e a inovação. Eu trago aqui como exemplo o desenvolvimento de um software, né, que nós realizamos, que é o Chocolatier. É um software para controle de processo, formulação e adequação da informação nutricional de chocolate. Então a gente começa a colocar os estudantes nesse cenário, né, de desenvolvimento do conhecimento científico. E eles vão trazendo esse conhecimento, outros tipos de conhecimento também para a instituição, e a gente vai também para as comunidades. Então a gente vê aí algum exemplo, né, da ciência, tecnologia e inovação, e a gente realizando essa popularização. Bom, e essa democratização, o que precisa para a gente fazer, né? Então a gente viu aí esse início todo, a gente precisa de pessoas, e aí a gente tem aí os servidores do IF Baiano, né? Vamos dizer aí, nós temos as nossas gestões, nós temos secretarias, nós temos Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos as estruturas, né? Nós temos as políticas e precisamos, muitas das vezes, nós, professores, precisamos de projetos para estar conseguindo recurso para atender. Olha que legal, isso aqui é uma estrutura, né? A Rede ETEC, é um laboratório móvel que no IF Baiano nós temos, né? Então esse laboratório aqui em Canavieiras, a gente chega com esse laboratório, abre, ele tem em torno de 32 metros quadrados, e dentro desses 32 metros quadrados a gente consegue fazer chocolate e mostrar todas as etapas, tá? Então o que acontece? A gente começa a levar esse conhecimento, né, científico para a população. A gente começa a falar de forma lúdica para esses jovens, né? Eu às vezes, para falar aqui uma palestra, a gente fica um pouco até preso, né? Porque minha comunicação é com esses jovens. Eu vou para as comunidades, eu estou em contato com produtores, com agricultura familiar, né? Com comunidades produtivas, com escolas do município, do estado e com nossos estudantes da rede federal. Então a gente precisa de pessoas com esse perfil, né? A gente precisa de estrutura.
Políticas, tem políticas, nós temos políticas. E eu vou falar para vocês o seguinte: políticas de popularização e divulgação da ciência. Hoje eu estou nessa linha, trabalhando com popularização e divulgação da ciência, por conta de um sinal que eu tive, de um colega que falou assim: olha, nós reclamamos, né, de recurso, de políticas, e está voltando recurso, né, isso a gente ficou sabendo direto da fonte, né, vamos dizer, de Brasília, do Ministério de Ciência, está voltando recurso de popularização e divulgação da ciência. Isso me chamou a atenção em 2015, foi quando eu escrevi o primeiro projeto de popularização e divulgação da ciência para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aprovamos esse primeiro projeto, falei com outro colega em 2017 já, conseguimos aprovar um segundo projeto. Hoje eu já falo com vários outros colegas, a gente vem aprovando aí vários projetos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e já estamos trabalhando em rede. E hoje, 2021, eu falo uma coisa para vocês: o recurso que era do estadual, né, da Semana Nacional, linha A, que é de abrangência estadual, que era R$100 mil para apoiar, para a gente realizar as atividades, hoje é 50 mil. Ou seja, hoje tem muita gente nessa política e o recurso continua o mesmo. Ou seja, o que era 100 mil passou para 50 mil. A gente vê que está tendo cortes. Mas eu fico feliz também, sabe em destacar que quando eu entrei na popularização, nessa política, sobrava dinheiro, estava devolvendo. Hoje é o contrário, tem gente, tem muitas pessoas focadas nisso, aumentou o número de projetos e hoje o recurso não está dando conta de apoiar todos. Certo? Então, isso aí é algo que a gente tem que pensar. Muitas das vezes a gente fica reclamando, na indignação, e esquece de ir para ação. Porque é o seguinte: se a gente for pensar no nosso corpo, né, a gente tem aqui a nossa cabeça, a gente está pensando, né, a nossa estrutura, ela processa a cabeça, o pensamento, né, o pensamento leva a informação para o nosso sistema digestivo, vamos pensar assim, vai digerir na nossa estrutura, e isso tem que sair como projetos, resultados, né, etc. Então nós temos aqui, vamos fazer essa relação. Nós temos as pessoas, nós temos as estruturas, nós temos as políticas. Às vezes está faltando o quê? O projeto, né? Então, a gente precisa da estrutura para digerir o que essas pessoas vêm pensando, né? A construção do conhecimento filosófico, né? É o pensamento. Só que se a gente ficar só pensando, a gente não faz nada. A gente tem que colocar em prática isso. Para colocar em prática, a gente precisa de estrutura. Para que essas estruturas e essas pessoas captem recursos, a gente precisa das políticas, e para isso a gente tem que ter projeto. E aí eu destaco, né, esses projetos que a gente vem realizando: Movimento Cacau Chocolate Cultura, Semana Territorial de Ciência e Tecnologia, os programas como o IFE Mais Empreendedor, que a gente vem acreditando e seguindo para fazer democratização da ciência, tecnologia e inovação. Então isso a gente precisa, e a gente tem que ter, gente, pessoas com esse perfil. Então, às vezes a gente vê, né, hoje até a gente precisa de técnicos assumindo as gestões. Nem em Brasília a gente está mais contando e querendo políticos apenas. A gente precisa de técnicos, de pessoas
que façam a coisa acontecer, que entendam da estrutura. Então, se nem Brasília a gente está aceitando isso, imagine dentro de uma instituição. Então, dentro de uma instituição como o IF Baiano, como uma universidade, etc., a gente não tem político, né? Esse é o princípio. Nós temos profissionais, né, formados, né, muitos com doutorado, com mestrado, especialista. Nós temos profissionais, então temos pessoas capacitadas, né? Então a gente precisa melhorar, muitas das vezes, a forma, né, essas escolhas que a gente tem. Quais são essas pessoas que realmente têm condições de ocupar essas estruturas, de fazer com que essas políticas aconteçam por meio de projetos? Então é isso que eu trago para reflexão. A gente precisa de gestões com esse perfil, né? E muitas das vezes os colegas fogem, professores, pesquisadores estão ali focados, né, no trabalho ali no seu setor e muitas das vezes não vão para a gestão, né, por conta que é uma estrutura complicada, né, tem a questão política envolvida, mas a gente precisa pensar bem nisso, né, nessas pessoas que estão assumindo as nossas instituições, porque às vezes, né, nesses 4 itens aí a gente precisa trabalhar bastante para a gente poder fazer a democratização da ciência e tecnologia, né? Se a gente tem um profissional que não sabe o que fazer, só pensar, né, e não bota em prática, a gente não consegue avançar na democratização. Então, política nós temos. Aí eu trago aqui para destacar a Secretaria de Articulação de Promoção da Ciência, do Ministério de Ciência e Tecnologia. E essa nossa primeira iniciativa, que é o Movimento Cacau, Chocolate e Cultura, a gente segue muito essas iniciativas, essa estratégia, né, da promoção da ciência do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é formular políticas e programas para promoção do ensino, da popularização e da divulgação da ciência, promover a formação, a popularização e divulgação de ciência e tecnologia no país, né? Então essa secretaria ela tem essa função. E aqui, a melhor que eu acho é essa aqui, ó, que eu sigo e tento colocar isso nessa iniciativa do Movimento Cacau, Chocolate e Cultura. Estimular a ampliação nas instituições, né, do nosso território, de ensino, práticas e modelos inovadores de comunicação nas áreas de ciência que promovem o interesse pela ciência, interajam com saberes e demandas locais. E vejam que essa estratégia que está aqui, essa 3, ela se relaciona muito bem com uma citação que eu vou trazer aqui mais para frente, do Paulo Freire. Então, troca de saberes para as demandas locais. Então, vamos guardar isso aí. Vamos seguir. A gente tem aqui, então, os eventos. Falamos da Semana Nacional e está aqui, a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema desse ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. Então eu trago os eventos e destaco a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, porque os eventos são espaços que se prestam a diversas funções. Pode-se pensar em um evento como um espaço para se congregar conhecimento, trocar experiências, estimular a criatividade, até desenvolver interesse por temas inusitados, estranhos ao senso comum. Então aí que está. Troca de saberes, os conhecimentos para gerar informações. Informações com comprovações científicas, que é isso que a gente busca, né? Com comprovações científicas. E aí a gente tem, para realizar a popularização e divulgação da ciência, nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, as Olimpíadas e as Feiras de Ciências. Eu posso destacar isso aqui como as principais
políticas, vamos dizer assim, né, os principais eventos que nós temos no Brasil para realizar a popularização e a divulgação da ciência. E gostaria também de destacar as estruturas, né, que a gente precisa. Por exemplo, além de semanas, eventos, a gente precisa de museus, memoriais, planetários e muitos outros, né, para que a gente leve essas crianças, esses jovens, e a gente comece cada vez mais cedo passar o conhecimento científico para esses jovens. Se a gente for pensar aqui em uma cidade, em um município, a gente vai em uma praça, aqui em Itabuna, na Bahia, eu não tenho uma referência para mostrar para vocês de onde levar uma criança para ter contato com as 4 formas de conhecimento, né? E principalmente o conhecimento científico. Aqui a gente vai em uma praça, às vezes a gente vê um campo de futebol, né? Mas a gente não vê uma praça de ciência, a gente não tem um museu, a gente não tem um memorial, a gente não tem de fácil acesso um planetário para despertar, né, a população para a ciência, para a tecnologia. Então aí está um exemplo. Por quê? Às vezes o investimento, né, às vezes não, com certeza, o investimento é maior para desenvolver um laboratório, para desenvolver uma de ciência, vai ter que ter ali um professor, um cientista, para fazer essa popularização, é mais caro. E às vezes só o campo de futebol ali, né, a gente sabe que precisa de um professor de educação física, tem ciência, tem tecnologia, mas muitas das vezes entregou a bola para aquelas crianças, elas vão passar uma semana jogando bola ali e vai ser muito fácil. Quando a gente fala em ciência, tecnologia e inovação, a atenção é maior, né? A gente precisa, então, para a gente formar cientista, a gente precisa cada vez mais antecipar essa popularização e divulgação da ciência para as crianças e jovens. E uma das formas é porque Olimpíadas, Feira de Ciência e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu tenho bastante experiência em trabalho com Semana Nacional, Olimpíadas pouco e Feira de Ciência iniciando, né? Então a gente tem projetos para feiras de ciências municipais, estaduais e nacionais, né? Feira de Ciência Nacional, mas a gente não chegou lá ainda. Não aprovamos um projeto para fazer uma feira nacional. Então a gente está aqui ainda na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e eu gostaria de destacar a de 2020, que é da ciência brasileira. Então a Semana Nacional, ela tem temas, todo ano tem tema, e eu acho muito interessante essa questão do tema, até para colocar o tema da Semana Nacional dentro das jornadas pedagógicas, dentro do IFE baiano, dentro das universidades, dentro dos institutos, dentro das escolas. Eu acho que a gente tem que comunicar com essa política, porque ela vem desde 2004, né? Nós estamos na 18ª edição. Então, desde 2004 acontece essa semana nacional, e é uma política pública, né? Uma política de Estado, e a gente tem que lutar por essas políticas. Isso reduziu, vamos ligar para que aumente essa política, a gente tem que ir para cima, né? Então, a gente está aqui falando de políticas de Estado, não é política de governo. Então, essa a gente tem que manter. Ela promove a democratização da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, nesse ano de 2020, conseguiu trabalhar muito a inovação, né? E a inovação é bacana porque congrega conhecimento, né? Congrega conhecimento empírico, religioso, filosófico e científico. E a gente consegue, com a inovação, elaborar produtos únicos com valores imensuráveis, né, por conta. Então essa é a ideia. A gente quer passar ciência, estimular o jovem, e esse jovem desenvolver algo que ele consiga ganhar dinheiro, né? Que ele consiga se realizar profissionalmente. Então a gente precisa
também estimular a educação financeira nas escolas, né? A gente precisa, além do conhecimento científico, mostrar outras alternativas, porque o jovem ele precisa ser empreendedor, ele precisa desenvolver algo, ele precisa estar inserido no processo social, econômico e tecnológico do país, e para isso ele precisa do conhecimento. Muito bem, aí a gente vem aqui, mostro novamente a forma de compartilhar, né, de comunicar com a população, com o nosso território. Chocolate é um produto com maior valor agregado, então nos nossos eventos a gente tenta desenvolver uma embalagem, né, mostrando ciência, tecnologia, falar dos territórios, dos nossos biomas. Então a gente precisa levar essa comunicação de forma visual, para trabalhar de forma lúdica com o jovem, com a criança. Então a gente tem aí a inteligência artificial, né, que foi trabalhada em 2020. A gente tem aqui nosso turismo de base comunitário com QR Code, onde aqui já vai ter aí um aplicativo, o turista vai buscar informações desse local, né? Vai ter uma vivência, e a gente vem trabalhando isso por meio da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Movimento Cacau Chocolate Cultura, do programa aí Mais Empreendedor e da Maratona Territórios do Brasil. E aí vejo que as políticas elas estão também em conexão com o que está sendo desenvolvido por grandes nomes, né? Filósofos da educação, pensadores. E nós estamos aqui tentando colocar tudo isso em prática, porque quando a gente lê, né, algo desse tipo, que só mesmo Paulo Freire, né, que teve esse pensamento, né, esse diferencial, somente uma escola centrada democraticamente no seu educando e na sua comunidade local, vivendo as suas circunstâncias integrada com os problemas, levará os seus estudantes a uma nova postura, capaz de transformar um território. Então, Paulo Freire e o que a gente viu lá na política do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, alguém já pensou, alguém já trabalhou isso. Agora a gente precisa colocar em prática, né? A gente não pode ter só Paulo Freire e outros pensadores apenas em citações nas dissertações, nos nossos projetos pedagógicos, né, nas políticas institucionais. A gente tem que botar em prática. Então, é isso que eu venho tentando fazer. Não sei se eu estou fazendo, né, de forma correta, mas a gente está tendo resultados. Eu acho que o que nos dá o nosso retorno de resultado, do caminho, se está correto, são os resultados. Então, na Semana Nacional, né, 2020, 2021, a gente vem cada vez mais congregando instituições, a gente tenta homenagear cientistas, professores, professor Ivan, cientista. Então, a gente precisa homenagear cientista, a gente tem que mostrar para a criança, para o jovem, que um cientista também é referência. Não só Neymar, né, jogador de futebol, mas a gente tem cientistas, e cientistas são bem-sucedidos também. Transformaram a vida deles, né? Só que às vezes o caminho é mais longo, mas também não é fácil se transformar em um grande jogador de futebol, em uma grande celebridade, né, artística, etc. Para ser um cientista, para ser um professor, para ser um profissional dessa área, o caminho às vezes é mais complicado ainda. E como é que a gente vem despertando os jovens? Apresentando protótipos, né? Então a gente apresenta, o jovem ele precisa do visual, então a gente leva isso de forma de protótipos. E para dizer que nós estamos no caminho certo, eu imagino, em 2020 a gente teve como resultado, né, porque pegou 2020 e 2021, a nossa semana territorial de 2020 e 2021, a gente já vai entrar agora na 2021, 2022, a gente teve uma participação, né,
Claro que online ajudou bastante. A gente teve uma participação de 1.102 participantes. Nós envolvemos 88 equipes, cada uma com 6 participantes. Conseguimos montar essas 88 equipes. A gente conseguiu chegar no Brasil todo. A gente teve participantes de todos os estados, né? Realizamos uma maratona, né? Um hackathon, um modelo de hackathon em 48 horas. Olha o envolvimento das mulheres, né? 57,1%. Olha quantos tutores, profissionais, professores, né? Estudantes de pós-graduação, 223 mentores e mentoras. Trabalhamos em 336 municípios e a gente com uma ferramenta digital, né? Então isso é um resultado. 2020 foi o ápice, né, da semana nossa territorial, e a gente vem fazendo interlocuções com outros programas como o IFE Mais Empreendedor, né, a Maratona Territórios do Brasil. Selecionamos os melhores times dos 88, né, conseguimos colocar aqui dentro do programa, né, 5 times por professor. A gente teve 4 professores, Ivan Pereira e Tatiana Reis de Uruçuca. Então a gente conseguiu aí pegar 10 soluções inovadoras desenvolvidas dentro da maratona, e a gente vem trabalhando isso com esses jovens, né? Era uma exigência nossa ter no mínimo um estudante do ensino médio nesses times, e aí a gente vem fazendo. Nós estamos no momento de pós-maratona e iniciando a próxima Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu gostaria de convidar todos, né, que estão nos ouvindo aí, de 29 de novembro a 4/12, nós temos aí a Semana Territorial de Ciência e Tecnologia, no IFE Baiano, Campus Uruçuca, mas vai ser de forma online esse momento. Já realizamos algumas atividades na Semana Nacional, que foi de 2 a 8 de outubro, e no mês da ciência, que é o mês de outubro. Então acessem o YouTube aí, ó, para ter mais informações do que a gente já realizou e do que nós vamos realizar. Então nós temos o canal no YouTube, que é o Movimento Cacau Chocolate Cultura. Nós temos o canal no YouTube do IFE Baiano Campus Uruçuca. E dentro dessa Semana Territorial de 2021-2022, porque vai até ano que vem, né? A gente vai fazer essa esse ano, mas tem ações, estamos planejando ainda ações presenciais para 2022. Então essa Semana Territorial a gente trabalha em micro-regiões, e em Uruçuca, no Campus Uruçuca, nós temos essas semanas temáticas, né? Acessibilidade e diversidade, informática, turismo, agrimensura, Semana do Fazendeiro, tecnologia de alimentos. Então, congregando, né, todas as áreas do conhecimento dentro de um evento de popularização e divulgação da ciência, para que a gente faça acontecer, de fato, a democratização, que a gente dê passos para essa questão da democratização da ciência. E eu digo que precisa de muito ainda, porque, olhe bem, a Semana Nacional de Tecnologia, ela tem essa política pública, que são os editais do Ministério da Ciência e Tecnologia, que todo ano tem. Para a Bahia, nós temos 3 propostas. Esse ano a gente teve 3 propostas estadual, de abrangência estadual, que vai pegar aí 20 municípios. Se a gente for pegar 3 projetos com 20 municípios, 3 vezes 2, 6. Então nós temos 60 municípios para realizar a popularização. Temos linha B. Na Bahia, eu tenho noção que são 5. Cada um desse tem que envolver 2 municípios. Então 5 vezes 2, 10. 60 mais 10, 70. A Bahia tem 417 municípios. Isso é democracia? Isso é ser democrático? Está tendo acesso a todos? Não está. Nós estamos em 417 municípios,
E essa ação, claro, que é uma ação só, né? A Semana Nacional. Se a gente for pegar a Olimpíada, se for pegar a Feira de Ciências e outros editais, a gente pode ter uma noção maior do que está acontecendo na Bahia. E esse ano, a gente teve uma boa notícia, a FAPESB voltou com o edital da Pop Ciência para oferecer mais recurso para a realização da popularização e divulgação da ciência. Ou seja, colegas, nós temos políticas, certo? Nós temos a estrutura, nós temos pessoas, está faltando muitas das vezes projeto e está faltando a gente colocar essas políticas em prática. Sair um pouco do pensamento, né? E ir para a ação. Certo? Então aí tá alguns exemplos, a gente vem fazendo isso desde 2016, né? Então quem quiser ter mais informações, acessem o Instagram, o nosso canal no YouTube e também a rede social aí, o LinkedIn do professor Ivan, e vamos promover a democratização da ciência, né? Do conhecimento científico, utilizando tudo que nós tivermos de comunicação, de formas de comunicação, reality, maratona Territórios do Brasil, feira, semana, Olimpíadas, a gente precisa gastar tudo em prol da população, principalmente das crianças e dos jovens. Então, muito obrigado, busquem aí a gente nas redes sociais e fico à disposição para maiores contribuições aí. Por enquanto, não. Oi, professor. Nós que agradecemos demais, um momento muito enriquecedor. E aí eu separei aqui 3 temas para a gente problematizar mais um pouquinho, que a gente ainda tem um tempinho. E primeiro a questão da iniciativa, né, que o senhor coloca como os projetos. Então, às vezes, a gente até tem um pouquinho de recurso, um pouquinho de infraestrutura, pessoas, mas a gente, né, precisa dessa disposição, dessa iniciativa. Acaba que o sistema nos coloca numa situação, né, complicada. Então, essa disposição para a elaboração dos projetos foi um dos destaques. Outra coisa que eu queria comentar era a importância dos institutos federais nesse processo de iniciação científica, né? Os institutos federais, eles nos possibilitam colocar o aluno com 14 anos, com 15 anos, como esses jovens cientistas, né? Então, os institutos entram aí como um papel fundamental nesse contexto. E aí, por fim, para a gente refletir, eu vou colocar assim como não sabendo a resposta mesmo, né, para ouvir do senhor, qual que o senhor acha a melhor estratégia, né, dentre todas essas? Qual a melhor estratégia para a gente democratizar? Quando a gente tem um evento regional ou a gente faz um projeto de extensão e a gente tem o corpo a corpo, a gente talvez consiga ser mais eficiente, ao mesmo tempo que a gente talvez atinja um número menor de pessoas. E quando a gente coloca um artigo, por exemplo, publicado na internet, a gente talvez atinja mais pessoas, em compensação, até que ponto que isso vai ser eficiente, né? A eficiência do corpo a corpo. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor aí nesse contexto aí, de qual estratégia, né? O microfone está fechado. Eu também tenho um pouco conhecimento nessa área, né, de popularização e divulgação da ciência. Mas eu acho que o caminho é a educação científica. A gente precisa estimular isso dentro das instituições. Nós estamos no IF Baiano, a gente tem muitos doutores, muitos mestres, especialistas, profissionais de conhecimento absurdo. Mas a gente ainda vê
pouco envolvimento dos colegas em pesquisa, extensão, projetos, orientar alunos. Então, o que acontece? Se a gente estimula isso, né, dentro da instituição, né, com captação de recursos, mais editais, né, aumentar o número de projetos aprovados, a gente tem que aumentar o número e envolver mais professores, mais técnicos, porque se a gente envolve mais técnicos e mais professores, nós vamos envolver mais estudantes. Então, pesquisa, geralmente a gente pega ali um professor, ele orienta 2 alunos, né? Então, nem todos os alunos vão ter contato com a pesquisa e com a extensão. Não é 100%. A gente vê isso também nos editais nacionais, estaduais. Não é toda instituição, não é todo colega que consegue aprovar um projeto. E a gente ainda vem com a rádio aí que vai nos atropelar. Isso. Então foca mais, né? O sistema é seletivo. E outra coisa, isso não é democrático. A ideia era que isso tivesse acesso para todos, né? A gente nunca tem acesso para todos. A gente sempre está caminhando para a democratização do conhecimento científico e que todos participem disso, né? Se a gente for pegar aí professores com doutorado, quantos % da população? É mínimo. Então nós somos privilegiados, né? Nesse sentido. Não é que a gente sabe tudo, não é que a gente está também no processo de formação, né? Muitos colegas, depois de 10 anos de IF Baiano, eu vejo que eu melhorei bastante na forma de escrever um projeto, de escrever um artigo científico, né? E etc. E a gente precisa das estratégias. E o IF Baiano, como você falou no início, é uma instituição diferente. Nós estamos, Evelyn, em 13 territórios da Bahia. Isso são 27 territórios, se eu não me engano. A gente está em 13. São 27 ou 17, eu não lembro desse número, mas eu sei que nós estamos em 13 territórios da Bahia. No interior, né, professor? Isso, no interior. Oportunizando essas pessoas. Isso, aí vem a estratégia. A gente tem que estar em contato com as escolas do município e do estado. Essas políticas, elas precisam estar ligadas, rede federal, municipal e estadual. A gente precisa ter feiras de ciências nos municípios, certo? A gente precisa de políticas nas câmaras de vereadores, né? A gente está já indo nessa linha. A gente está levando todo esse conhecimento, né? Todas essas experiências exitosas, nós estamos levando para as prefeituras dos nossos 26 municípios do território litoral sul baiano. Estamos tentando fazer isso. Porque se a gente tiver feiras, a gente tem jovens ali iniciando na ciência. Quando eles acessarem o IF Baiano, eles já vêm com meio caminho andado. Inclusive até com a nossa participação também, né? Participando das feiras, como orientadores, como avaliadores. Então isso tem que acontecer. Nós ainda, no Campus Uruçuca, não chegamos em feiras, em ter uma feira forte. A gente faz assim, como se fosse uma feira pequena dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Porque a gente sabe que a política de feira é uma outra política. É uma outra forma de fazer. Não é a mesma forma da Semana Nacional. Semana Nacional, só para entender de forma rápida, é comemorativa. É um momento de congregar, de homenagear, né, de apresentar o que nós estamos realizando nas instituições de ciência e tecnologia. Não é uma feira de ciência. A gente tem que saber diferenciar isso, tá? Então, é por aí. A gente precisa contaminar, né, os nossos municípios com a educação científica.
né, cada vez mais cedo para os jovens. E nós da rede federal, dos institutos, a gente tem que ter esse compromisso. Né? Tem que ter esse compromisso, porque falta lá no município professores com o conhecimento que a gente às vezes tem, e lá falta um pouco. Eles têm algum conhecimento que falta na gente, então a gente tem que promover essa troca de saberes dos professores, né? E levar essa vivência para os estudantes. Bem interessante quando o senhor fala a questão do Neymar, né? É o ídolo, é o jogador de futebol, mas até onde que o cientista está inserido nesse dia a dia, na nossa rotina, com os nossos filhos, né? Com os nossos alunos. Vamos também tentar fazer esse papel de criar essa admiração, né? Desde o começo. Então, eu até faço isso um pouco aqui com meu filho. A gente tem aqui a nossa baiana, que fez o sequenciamento do SARS-CoV-2, né? Então, a gente tem esse expoente muito recente para a gente colocar como uma pessoa importante, né? Nesse contexto. Então, a pandemia, ela pôde trazer, se é que teve alguma coisa boa nisso tudo, trazer a ciência para perto do povo. Né? Hoje a gente tem as pessoas falando sobre tipos de vacina, variante de vírus. Então, essa ciência biológica, ela está se aproximando das pessoas, né? Então, a gente teve esse fator na pandemia, uma democratização, né, desse conhecimento biológico científico. Isso, foi o lado, vamos dizer assim, o lado bom, né, da pandemia, né, a comunicação, né. Nunca imaginava que eu ia estar dando uma palestra, conversando com uma colega. Você está em Tapetinga, né? Está em Tapetinga ou está em outro município? Santo Antônio de Jesus. Em Santo Antônio de Jesus, e a gente aqui falando, né, com estudantes e etc. Então isso é o que nós temos hoje, é o novo normal, vamos dizer assim, né? Comunicação, divulgação. Então aí entra na divulgação científica. Então a gente tem o rádio, nós temos a televisão, nós temos a internet, né? E a internet, o boom da comunicação foi a revolução 3.0, né? E aí a gente tem a internet. Hoje a internet, ela vai aumentar a velocidade, vai ficar cada vez melhor, mas hoje a gente está na revolução 4.0. É a revolução, né, que a gente tem aí a inteligência artificial, né, outras formas de tecnologia que vai fazer com que daqui a uns dias pode não ter só o professor, né? Vai ter ali, né, um aplicativo, um robô, etc. E a gente vai ter que trabalhar isso. O jovem, parece que ele já está vindo com isso. Já está vindo com esse chip dessa nova geração. Eu sou da geração, Evelyn, que não sei datilografia e muito pouco informática. Eu peguei a transição, né, na universidade. Datilografia, não sei nem para onde catando nica, e a informática. Então, hoje a gente vê o jovem chegando nesse processo. Então, a gente está ficando muitas das vezes para trás. A gente vai, busca e tudo, mas a gente vê que o jovem está além. Mas a gente precisa saber o seguinte, que além da inteligência artificial, a gente tem a inteligência natural. Não existe a inteligência artificial sem o cientista, sem o pesquisador, né? Sem o engenheiro de alimentos, sem a bióloga, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Congregar as áreas. O tema, eu gostaria de destacar mais uma vez o tema da Semana Nacional desse ano, da 18ª, a transversalidade da ciência, da tecnologia e da inovação. A transversalidade, Evelyn e ouvintes, é o seguinte, é além da disciplina. A transversalidade é congregar estruturas, é a gente unir
Ministério de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado, do município, Instituto Federal Baiano. A gente precisa congregar instituições. Então, transversalidade é isso. É trabalhar ensino, pesquisa, extensão, sem levar em consideração apenas a disciplina. Porque quando a gente fala da disciplina, a gente está falando o quê? De multidisciplinar, de transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. A transversalidade, quem quiser aprofundar mais um pouco, é diferente da disciplina. É a gente congregar estruturas. Então o tema da Semana Nacional é muito bacana. Eu fui, Evelyn, picado pela Semana Nacional em 2016, quando o tema era Ciência Alimentando o Brasil. Eu sou engenheiro de alimentos. Quando eu vi esse tema e um colega falando que recurso estava voltando, eu falei, não, eu vou começar. E de lá para cá, eu não consigo mais parar de fazer popularização e divulgação da ciência e tecnologia, né? E eu não sei até quando eu vou nessa linha, né? Já tem o que? 11 anos, tá? Muito bom, né? Ser picado por por um contexto. A professora Alana, ela está comentando que é uma perspectiva assustadora, mas precisamos nos preparar para isso. Eu acho que nesse momento aqui ela está se referindo à fala do senhor sobre a tecnologia, né? Ela vem nos abraçando. Eu também estou um pouco aí no meio termo. Eu não tenho Instagram, eu não tenho rede social, então eu estou um pouquinho aí no meio do caminho também. E realmente assusta, professora Alana. A gente fica assim, a gente precisa se atualizar, né? A gente precisa usar isso ao nosso favor, mas que assusta, isso realmente assusta. Tem algumas pessoas elogiando aqui, professor, a palestra. E aí eu queria, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, pessoal. E eu queria só voltar um pouquinho a essa questão da eficiência, usar a internet e abarcar mais pessoas, talvez não diretamente, ou essa ideia do corpo a corpo e ser mais eficiente, apesar da gente atingir um número menor de pessoas, né? Como que o senhor vê qual das estratégias para a gente democratizar esse conhecimento? Boa pergunta, Evelyn. É interessante, né? E a Alana falou isso. E eu não vejo democratização, divulgação, sem a gente ir para essa linha. Por quê? Porque o jovem, como eu falei, vou destacar mais uma vez, o jovem está nessa linha. Como é que nós vamos conversar com o jovem? Nós vamos popularizar conhecimento científico se a gente for usar métodos tradicionais, antigos. Não vai. Até instituições, né? A gente acompanha as instituições religiosas, muitas das vezes, né? A gente vê que até as instituições tradicionais, né? Como a Igreja Católica e etc., a gente vê que existe essa busca para trazer mais fiéis, né, para trazer mais pessoas. É a mesma forma o Instituto Federal. Nós somos instituições, só que uma é de conhecimento científico, né, de informação, né, em geral, que tem aí todos os conhecimentos e saberes, e a gente tem a igreja, né, vamos dizer aí, a igreja ela também está querendo popularizar e divulgar. Né? E aí a gente vê que certas crenças religiosas aplicam mais a inovação, mudam um pouco na forma de comunicar com o seu fiel, e o número de pessoas aumenta, né, por conta disso, acompanhando aquela instituição. Então a mesma coisa é isso, o IF Baiano precisa sair da caixa, né? A gente precisa aplicar essas metodologias. Olha, eu estou muito feliz em estar fazendo popularização e receber convites. Eu recebi um convite da TV Cacau, que é uma TV que eu já estou mudando a forma,
o formato deles atual, eu falo, olha, vocês têm que fazer popularizar, divulgação científica, porque nós não temos isso. Vocês vão ter que fazer divulgação científica. E eles me convidaram e tiveram uma ideia muito bacana, que é realizar um reality, né? Eu nunca tinha imaginado em realizar um reality com meus estudantes, né? E como eu faço popularização e divulgação da ciência, esses convites chegam e a gente agrega a isso. Porque lá não tem um professor, muitas das vezes, né? Tem uma pessoa que idealizou aquilo, e aí vem um professor que trabalha, vem outro professor, e isso pode ser uma ferramenta concretizar. Que pode concretizar um reality, né? Então é o que os jovens estão falando. Então a gente tem que fazer isso. Esses dias eu fui para a TV dar uma entrevista, eu botei um boné, eu não uso boné, mas eu botei o boné para ver se eu consigo aumentar o número de estudantes do campus Uruçuca. Para dizer, ó, o professor usa boné, tal, né? Estratégia, né, professor? É estratégia. Tem a ver com a palestra também, né? Sim, então é isso. Sim. Porque a gente está vendo o quê? Né? A pandemia, né? O lado ruim. A gente está vendo o esvaziamento dos cursos. É uma preocupação. Eu acho que IFBA Baiano, as universidades estão passando por isso. A gente está vendo o quê? Um êxodo, né? Do conhecimento científico. A gente está vendo os jovens, crianças, que não estão acessando as instituições, como o IF Baiano, por exemplo. Uma turma fechar com 2 estudantes de tecnologia de alimentos, 4, agropecuária e assim por diante, é complicado. Então fica aí para o jovem, né, essa mensagem: procurem a instituição federal da Bahia mais próxima da sua casa. Mãe, pai, coloque seu filho no Instituto Federal Baiano. Transforme a vida como eu transformei a minha. Porque eu tenho colegas, amigos próximos da minha comunidade que já morreram, que estão no tráfico de drogas, que estão com a vida que não é a minha. Crescemos juntos, brincamos juntos, mas graças à minha mãe e ao meu destino, né, eu virei professor, parti para a área do conhecimento, do ensino, da pesquisa, da extensão, e transformei a minha vida. Não virei um Neymar, mas virei um professor e estou transformando ou tentando transformar vidas, como eu transformei a minha. Isso, virou cientista, que bom. O conhecimento científico transformando, né, professor? Transformando vidas. A Lucimara da Silva, ela coloca aqui que através do conhecimento científico e seu avanço que podemos nos aprimorar como ser humano. É o país que cresce. Parabéns pela palestra. Isso mesmo. Justamente. A professora Emily coloca que o conhecimento transforma o ser humano. É isso mesmo. Transformou, né? Me transformou também. Que bom. E é isso, Evelyn, é isso que a gente tem que botar, sabe? Brilho nos olhos e falar com o jovem. Eu já consegui tirar jovens de situações complicadas. Pode ter alunos meus aí assistindo, eles sabem. Hoje eu estou orientando 13 estudantes, né? Só no programa IF Mais Empreendedor nós temos 6 bolsistas e nós temos mais 4 voluntários. Aí tem iniciação científica, né? Tem projeto de extensão com outros bolsistas também. Então a gente orienta no mestrado, né? Em outras instituições. Então isso é um pouquinho da gente que a gente vai passando para esses jovens e oportunizando, porque quantos professores nós temos no IF Baiano? Né? A gente tem que fazer essa conta. Se cada um orientasse 13 estudantes, a gente estava com praticamente 100% dos estudantes vivenciando pesquisa e extensão, inovação. Mas a gente vê que por conta da dificuldade, né,
por conta de vários fatores, a gente vê colegas, ao invés de estar motivados, estão desmotivados. E é isso que a gente tem que transformar também. Não só no jovem, nós temos profissionais, servidores, técnicos, professores, terceirizados, que precisam também passar por um processo de motivacional e visualizar ali, às vezes sabe, mas visualizar mecanismos da democratização da ciência e tecnologia para começar a aplicar isso aonde a gente está, na nossa escola, no nosso município, no nosso território. E a Semana Territorial de Ciência e Tecnologia, que nós contribuímos aí como idealizador, é algo nesse sentido. A gente está criando um projeto piloto no território litoral sul baiano. E a gente pretende fazer isso chegar em toda a Bahia, né? A Maratona Territórios do Brasil, chegar em todo o Brasil, chegar em todos os países produtores de cacau. A gente tem países produtores de cacau que estão lá na África, por exemplo. Estão em situações, às vezes, piores do que a gente. E a gente precisa popularizar para outros países. Eu tô com um projeto agora da gente levar esse exemplo, essas ações, para a CPLP, porque eu não sei falar inglês, Evelyn, ainda. Eu quero falar inglês, chinês, outras línguas, mas a gente vai tentar popularizar em português. Então, aonde é que eu posso chegar, né, com essa mensagem, com essas ações, né, que a gente idealiza? A gente pode chegar na CPLP. E tem muitos países que produzem cacau, que querem produzir o nibs, que querem produzir o chocolate, como a gente está fazendo hoje, que há 20 anos atrás a gente só vendia amêndoa. Então, hoje uma comunidade, um assentamento produzir chocolate, que só uma grande marca, uma grande multinacional fazia, isso é a democratização, né, do conhecimento, chegando nas comunidades. Sim, tomara que o sistema esteja sempre nos ajudando e nos motivando, né? Eu também já ousei a fazer pesquisa nesse país e são muitos fatores, como o senhor falou, são muitos fatores que acaba colocando dificuldade e se a gente não estiver muito determinada, né? A gente acaba sucumbindo um pouco, né? A Sartori, ela coloca aqui que o senhor é um exemplo de motivação e ajuda muito a todos. E a professora... Obrigado, Sartori, obrigado, tamo aí. Orem por mim, porque é luta, é uma guerra diária. É luta. Porque ainda a gente tem que ouvir que servidor público não trabalha. Não trabalha, ah, meu Deus, pois é. A gente tem que dormir com isso. A professora Emily concorda com a professora Alana e fala que essa transformação é paulatina e constante. Então, deixa eu ver. A transformação da questão, acho que da tecnologia. Que o conhecimento transforma o ser humano. Essa transformação é paulatina e constante, né, do acesso ao conhecimento científico. Isso mesmo. Não tem nenhuma pergunta aqui, professor Ivan, no chat. Foi muito esclarecedora, né, a palestra, foi muito proveitosa. Agradeço demais. Antes de passar a palavra para o senhor fazer a consideração final, só avisar o pessoal que assine a lista de presença, já foi colocada aí no chat, quem ainda não assinou, e avisar o pessoal que a programação do evento continua. Então, a gente tem agora às 16 horas, a gente tem algumas palestras, às 19 horas a gente tem também amanhã do SPGS e da Semana Científica e da Semana da Biblioteca. Amanhã a gente segue pela manhã com a Semana Científica, à tarde a gente continua também com outras programações e à noite a gente tem a mesa de encerramento, tá? Então, continuem no nosso evento, a gente vai fazer agora um intervalo para a próxima palestra. Deixa eu só ver aqui esse último comentário. Professores que levam a pesquisa e a ciência em alto nível devem ser exemplo para todos.
Então, falando ainda do exemplo do senhor aí, que inspira muitas pessoas. E aí, após esse lembrete, né, de que o evento continua, eu passo para o professor para fazer as considerações finais, para a gente seguir com o encerramento. Professor, pode ficar à vontade. Ok, Evelyn. Obrigado a todos e a todas, né? E dizer que precisamos continuar, né? Desistir nunca, tá estimulando isso em casa, né? Na escola, ser exemplo, né? Para esses jovens e tentar, né? Ser o Neymar aí da ciência, da tecnologia e da inovação. Motivar sempre, trazer os alunos, os jovens, motivar. Não é fácil, é difícil, mas a gente tem que estar sempre passando, né, que é possível, né, e que a gente já destacou isso bem, transformar, né, eu tenho 2 filhos, né, são gêmeos, e a gente tem a gente visualiza, né, essa dificuldade que é educar, né, e fazer com que eles sigam um caminho até melhor do que o nosso, né? Porque quem me conhece, a Lana conhece, a gente em 2001 eu entrei na universidade e às vezes a gente não tinha assim um perfil. Eu cobro um perfil de um estudante hoje que não era o meu perfil quando eu entrei na universidade. Então eu perdi muito por conta disso, né? Mas a gente, com o tempo, tendo exemplo no professor também, né? A gente tem excelentes professores aí em Tapetinga, professora Renata Bonomo, professor Rafael Fontan e muitos outros professores aí da UESB, né? Que nos motivam. E é isso, a gente ter professores como exemplo e cada dia ir vencendo uma batalha e chegar lá, né? Eu falo isso sempre com nossos alunos, ir, né, cada dia, professor, e aí eu vou ganhar quanto com isso? Calma, você não vai ganhar agora, você vai trabalhar muito, né? Então eu no doutorado eu estava lavando o laboratório, lavando o banheiro, e hoje se precisar a gente vira terceirizado também no IF Baiano, não tem problema não, a ideia é a gente fazer a coisa acontecer, né? E é isso que eu venho tentando fazer desde quando eu acessei lá a graduação na UESB, né, de fazer o nosso melhor como profissional. Então a gente tem que fazer de tudo, lavar equipamento. Esses dias eu e um aluno, a gente entrou na fábrica e lavamos todos os equipamentos durante a pandemia, porque não tinha terceirizado, estava fechado o laboratório, a gente tem que fazer. E ele, professor, o que é isso você está fazendo? Não, mas tem que ser, não tem para onde correr. Né? A gente de joelho no chão, lavando o chão, porque tinha que deixar a fábrica tudo certinho. Então, é fazer, parar um pouco só dessa questão de pensar, né? E botar em prática. E, a partir dos resultados, ir montando novas estratégias. Né? A partir dos resultados, ir montando novas estratégias. Porque pensou, digeriu, bota para fora, não fica acumulando, né? Muito pensamento, não bota em prática, a pessoa fica meio, né? Tem que pensou, bota em prática. Eu faço isso. Eu quero criar algo que vai popularizar a ciência e tecnologia na área de cacau e chocolate. Então eu vou criar um movimento cacau, chocolate, cultura. Cria ele, solta ele aí, né? E aí vai acontecendo. Bota em prática, dá o primeiro passo. O segundo passo não é mais você que está dando. O terceiro, quarto, quinto. O primeiro passo é difícil e é seu. O segundo pode ser de um estudante, né? Pode ser de um colega e assim vai. Muito obrigado, viu, Evelyn? Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. E só procurar, a gente está à disposição. Para fazer chocolate... Quando Sejamos quiser. Protagonistas, né, professor? E nós que agradecemos, em nome de toda a comissão organizadora, nós que agradecemos aí a disponibilidade de tempo, o momento enriquecedor, muito obrigada. Nos colocamos à disposição também do senhor
E agradecer a presença de todos, professores, técnicos, alunos, ex-alunos, temos um pouquinho de cada um aqui. Um abraço a todos, muito obrigada, e até os próximos momentos do evento aí. Um abraço, gente.